Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro A Vida Intelectual de Adair Setilanges, agora analisando o capítulo 8, que tem como título O Trabalho Criador. Nesse capítulo, Setilanges irá te fornecer dicas específicas sobre como é que você irá tratar e como é que você irá lidar com o trabalho intelectual, a obra intelectual, né, que é o produto de todo o seu estudo, todo o seu esforço dentro aí de uma produção. Né. Basicamente, o Setilanges coloca nesse capítulo dicas fundamentais, importantes, para que o seu trabalho saia algo que seja considerado razoável, que seja considerado um bom trabalho intelectual. E ele trata justamente sobre a escrita, sobre como você deve se comportar diante da própria obra e tudo mais, né? É interessante dizer que o Setilanges ele trata do livro, né, ao longo de todo o livro, de todo o caminho que o intelectual tem que fazer, desde a sua vida íntima, né, dentro da sua vida interna, né, psicológica, espiritual. Depois ele trata do ambiente, depois ele trata das formas com que você vai ter de aprendizado, né? E agora ele vai tratar justamente do trabalho intelectual. Então, o grande objetivo do intelectual não é apenas aprender, estudar determinados temas, mas sim produzir algo. Porque de nada adianta saber muito e não conseguir produzir algo que seja produtivo para si mesmo e também para os outros, né, para a sociedade em geral. Então ele diz que não se pode ficar só aprendendo a vida toda, né? É preciso realizar algo, é preciso escrever, é preciso criar algo, né? Então é preciso sempre estar diante aí da escrita durante toda a sua vida intelectual. A escrita será o resultado aí de todos os seus esforços como intelectual, né? Então, primeiramente, você deve fazer das suas escritas algo pessoal. Você tem que buscar colocar você mesmo diante de um espelho e estudar e fazer suas próprias análises para em si colocar na obra, né? Quando você faz algo para outras pessoas, normalmente você traz um certo desleixo, você não tem uma determinada atenção. Quando é algo para si, você se dedica mais e tem um determinado carinho, determinada atenção. Então, primeiramente, a primeira dica que o Setilanges coloca é escrever para si, né, primeiramente. E depois de muito julgar, depois de muito revisar e depois de levar esse trabalho para outras pessoas lerem, conhecidos ou alguém que tem um discernimento que você julga que é interessante, aí sim você deve procurar publicar. Então, o grande objetivo aí de todo o trabalho intelectual é a publicação. E depois, com a publicação, é que você vai também se aprimorar. Porque com as críticas que surgirem, né, o contato com o público, ele vai te obrigar a se aprimorar, te obrigar a buscar entender essas críticas e verificar o que você errou, o que você pode aprender aí diante dessas críticas e tudo mais. Então o intelectual ele não se isola nas suas próprias obras, não se isola no seu próprio estudo, mas ele tem essa vocação de buscar a verdade e de apresentar também essa verdade através aí das publicações, né? Então o contato com o público vai obrigar o intelectual a melhorar cada vez mais, né? Isso é interessante, né? Ele tem uma recomendação, né, do padre Gretry, que recomenda escrever pela manhã, como em ato de meditação. Toda manhã o padre Gretry, né, que é o mestre aí do Setilanges, ele acordava pela manhã como um ato de meditação, ele se colocava a escrever como um costume, um hábito a ser feito todos os dias. Isso é interessante, né? Escrever e falar é basicamente, segundo Setilanges, ouvir a alma e nela a verdade. Quando você escreve, você está se escutando, você está raciocinando, você está entrando na sua própria alma para entender os seus próprios pensamentos e está colocando ali no papel aquilo que você pensa. Ou quando você fala também, você expressa um pouco de si mesmo internamente. Então é interessante sempre estar em contato com a escrita para que você mesmo entenda aquele momento que você está vivendo espiritualmente, intelectualmente, né? É preciso começar do começo, basicamente. Porque, conforme Aristóteles diz, né, o começo já é mais da metade do todo. Né? Então sempre é necessário que você comece. A escrita é um pouco dificultosa, muitas pessoas não têm
o direcionamento para se escrever algo, né? Então é preciso iniciar a escrita. Comece escrevendo um parágrafo, às vezes um parágrafo por dia, comece escrevendo uma página por dia, ou mesmo escrevendo um diário, ou fazendo algo que vai fazer com que seja rotina, parte da sua vida, uma escrita, né? É preciso, então, ter isso constantemente na vida intelectual. E não produzir nada para gerar uma passividade, basicamente. Ou seja, você tem que sempre fazer algo, porque não produzir algo vai te gerar a improdutividade. Né? Você tem que produzir algo que seja basicamente realizado por você mesmo e que seja algo gratificante. Ou seja, se você for passivo, se você não produzir nada, você com certeza irá se tornar improdutivo. Então a ideia do Sextilante é sempre estar constantemente produzindo, para que com isso você vai formar a sua maior produção, a sua obra intelectual. Isso é bem interessante, né? Na medida em que você escreve, você aproxima e melhora o seu próprio estilo, né, de escrita. E isso é interessante, né? Com você aprimorando o seu próprio estilo de escrita, você vai se tornar pessoalmente ali o intelectual bem desenvolvido naquela forma, naquela comunicação. Né? E ele coloca, né, que cada estilo pessoal tem aí suas próprias qualidades. Né? Por exemplo, a verdade, a individualidade e a simplicidade. Então é isso que você tem que buscar no seu estilo. Algo que seja verdadeiro, que seja individual e que seja simples. Né? E nisso pode ser resumido aí na expressão que o Sextilante coloca, né? Escrever sempre com a verdade. Então, sempre que você for escrever, procure sempre a essência das coisas, procure sempre a verdade, para que você não incorra em erro, né? Ou pelo menos tente evitar o erro. Então, sempre procurando encontrar a verdade, né? E nisso, essa verdade é a conformidade com o pensamento. Basicamente, o contato íntimo com as coisas. A própria realidade vai descrever as coisas, vai te fornecer as coisas, e você vai fazer o seu pensamento, a sua verdade, conforme aí, o que você presencia na própria realidade, conforme você pode colocar. Então há sempre, como já foi mencionado em outra parte do livro, a realidade está sempre relacionada com a verdade. Né? A verdade nada mais do que a conformidade do pensamento à própria realidade. Então a escrita tem que estar de acordo com a própria verdade, né? Então, viver de um lado e escrever de outro é ofender a própria harmonia da unidade humana. Como assim? Você não pode deixar a escrita e simplesmente não escrever nunca. E também deixar a escrita de lado e não lidar com isso, sempre ficar aprendendo e não buscar aí, ter produção de algo. É basicamente ofender a sua própria unidade da intelectualidade. Você tem que sempre buscar aprender e reproduzir. Reproduzir, aprender, aprender e reproduzir. É nesse ciclo que você vai se desenvolver como intelectual, né? E nisso ele coloca, né, que existe a chamada virtude da palavra, que se desenvolve aí em dois sentidos, né? A abnegação e a retidão. A abnegação, ela tira da escolha entre aspectos pessoais internos, e a retidão expõe o que se revelou na inspiração. Como assim? Quando você escreve, você tem que não colocar muito de si, suas próprias paixões dentro dessa escrita. A escrita e a própria verdade, ela é impessoal. Então, quando você vai escrever, você tem que buscar inserir menos possível da sua própria paixão. Né? Colocar coisas subjetivas na sua própria escrita pode prejudicar a própria verdade. Então sempre tem que colocar algo que possa ser aplicado a todos, que seja verdadeiro e que seja considerado algo bom. Isso é que vai te fornecer uma boa virtude da escrita. Né? Então pensar é conceber o que é, ou seja, pensar é entender, conceituar as coisas que são, enquanto que escrever com a verdade é justamente revelar as coisas como elas são. Né? Ou seja, não basta simplesmente você sair escrevendo o que você pensa e tudo mais, com algo subjetivo e abstrato. Você tem que procurar sempre entender a própria realidade, entender o que é verdade e com isso escrever. Né? Então, para escrever bem, segundo o Sextilante, deve-se colocar-se com fervor, com uma vontade de extrair a verdade sempre quando você estiver disposto a escrever. Né? O discurso ele não deve estar, portanto, descolado, separado da realidade.
né? Porque aí seria, no caso, uma ficção e nada mais do que algo para entretenimento. Então você tem que estar sempre direcionado à própria realidade, né? Buscando a realidade, e da realidade é que se extrai a verdade conceitual, a verdade que você irá escrever. Então o estilo ele funciona como se fosse um caráter do escritor propriamente, né? E não se pode imitar o caráter de outra pessoa. Da mesma forma, o estilo, você não deve imitar o estilo de alguém. Não deve ser, por exemplo, escrever ao estilo de Shakespeare. Tal pessoa escreve ao estilo do C.S. Lewis, tal pessoa escreve ao estilo do Platão. Você não deve buscar isso. Você tem que buscar o seu próprio estilo. E nisso se desenvolver e fazer sua própria forma de escrita. Então, segundo os Sete Lances, você tem que ser você mesmo na escrita, né? E não imitar outros no seu estilo de escrita também. Então, né, não se deve preocupar também demais com a forma da escrita, né? Ou seja, com aquilo que está fora da escrita propriamente. Você tem que sempre buscar a essência do que você vai escrever e o conteúdo. Né? Para Sete Lances, o floreio, por exemplo, né? Encher algo com elementos que tornarão muito bonito o texto, porém com conteúdo não razoável, isso para Sete Lances é algo que não é interessante. Né? Ele coloca, né? O floreio é uma ofensa ao pensamento. Então não se deve preocupar demais com a forma da escrita, ou seja, não se tornar um estilista, preocupar muito com o estilo da sua própria escrita, mas sim preocupar com o conteúdo, com aquilo que é verdadeiro. O próprio estilo, né, ele exclui tudo que foi inútil. Né? O estilo ele vai te fornecer aí a simplicidade, a busca retidão, né? Então acréscimos sem necessidade, ou seja, externos, por exemplo, o floreio, né? Ou internos, né? Buscando sempre a forma, eles serão excluídos aí pelo seu estilo. Então sempre escrever partindo de um pensamento preciso, com estilo direcionado à retidão e evitar coisas inúteis, né? Então expressar o seu pensamento de forma exata, concisa e simples, né? Porque assim as pessoas que forem ler e você mesmo que estiver fazendo o trabalho irá compreender melhor o seu próprio pensamento, né? Então buscar sempre também ser compreendido, né? Não usar demais linguagem rebuscada, mas também não abandonar o bom português, mas algo que seja compreensível pelas pessoas, não só por você mesmo, né? Caso contrário, seria aí uma linguagem própria e hermética e não seria propriamente aí algo aconselhável a ser feito, porque outras pessoas não conseguirão entender e será inútil a sua própria obra, né? Então, segundo ele coloca uma frase aqui do Padre Gretry, né? Um estilo completo é aquele que toca todas as almas e todas as faculdades das almas, né? Então, o seu estilo próprio, ele tem uma própria característica, porém, ele também irá fornecer aí, a compreensão para outras pessoas que estiverem dispostas a tentar entender o seu pensamento, né? E é bem interessante essa parte do Sete Lances, né? Como ele se preocupa não só com a sua vida intelectual interna, mas também como ela será apresentada para o público geral, já que você tem que se preocupar também em ser compreendido, né? E não se aproximar demais daquilo que é moda, daquilo que é pensamento da sua época, né? Por si só, o próprio tempo ele irá te conduzir a algo que é a influência do momento, em que você vive. Então você não vai buscar sempre livros da moda. Busque, como o Sete Lances adverte nos capítulos anteriores, buscar as obras dos gênios, ser influenciado de certa forma por elas, mas se tornar independentes dela. E também não buscar aqueles livros que estão na moda no momento em que você vive. E sim buscar ser independente, tanto dos antigos quanto daqueles que estão contemporâneos, né? Então, sempre você irá buscar as melhores coisas para ser escritas na sua obra, irá se dedicar a fazer uma obra boa o suficiente, a ponto aqui do Sete Lances colocar uma frase interessante, né? Ofereçam água da fonte, não drogas ácidas. Ou seja, procurar sempre fazer obras que sejam muito boas e que não sejam obras temporárias, né? Daquelas que são facilmente lidas e descartadas, né?
hoje em dia, né, muitos escritores, segundo Sestilanges, né, têm um próprio sistema, e esse sistema, normalmente, ele é um exibicionismo e é uma falha por si mesmo, né, porque a verdade, ela independe de sistemas, ela é posta, né, ela é verificada e colocada, né. Então, cultivar, segundo Sestilanges, a arte de omissão, de eliminação e de simplificação, buscar ser o mais simples na sua linguagem, sem abandonar a língua culta, a língua formal, e também omitir, não colocar muita coisa na obra que vai tornar ela enfadonha demais, ou seja, colocar muitas citações, né, colocar um estilo muito dificultoso de ser lido e tudo mais, né? E isso é interessante, né? Além disso, ter simplicidade é algo para dois tipos de espírito, né? O Sestilanges coloca aí, a simplicidade é algo ímpar, né? Algo excepcional. É dedicada aos espíritos de pouco preparo. Então, quando você vê pessoas que não estudaram muito, normalmente elas são bem simples. Ou ainda a simplicidade dos gênios. Quando você encontra um gênio, percebe que ele é muito simples. Então é interessante. Agora, as demais pessoas, se você não é uma pessoa humilde demais, no sentido de não ter estudado muito e não é tão simples por esse fator, ou você não é um gênio e não é tão simples por esse fator, você está no meio, entre os dois, entre o gênio e entre aquele que não teve oportunidade de estudo, que é simples, né? Então, esse espírito intermediário é o mais comum e é aquele que você tem que trabalhar para simplificar, né? Segundo Sestilanges, as pessoas têm que trabalhar para haver uma simplificação das suas próprias ideias. Nisso, nós partimos aí para a segunda parte do capítulo, que trata sobre desprender-se de si mesmo e do mundo, né? Trabalhar só com a sua ideia, com a sua razão, com a sua intelecção, não é o suficiente para Sestilanges. É preciso também estar envolvido, estar bem direcionado na sua própria obra, né? E não só envolvido, mas desprender-se do mundo propriamente e focar naquela obra diante aí, do que você estiver fazendo e abandonar as suas próprias paixões, a sua forma de vaidade, de ambição e tudo mais, né? Então o homem intelectual, ele não pode ser alguém prendido a si mesmo, né? Ele não pode ser um homem aí de paixão, de vaidade, de ambição, de complacência, né? O intelectual, ele é voltado para a verdade e ele deve seguir a verdade e não tentar tornar a verdade um servo, dele, né? Ou seja, você não vai utilizar a sua pesquisa como instrumento para atingir a um grau de vaidade, né? Para, por exemplo, dizer que é mais inteligente que os outros, ou mesmo se autopromover com o seu trabalho, ou mesmo atacar outras pessoas, etc. Você tem que utilizar para atingir a verdade, atingir aquilo que você considera e entendeu como a verdade e que é universal, que será aplicada a várias outras pessoas, né? E ele coloca uma frase interessante aqui, né? Só se é realmente um intelectual se pode dizer: para mim, o viver é a verdade. Então a verdade é a busca do intelectual e não as suas próprias paixões temporárias mundanas, né? Então existem dois tipos de falha de personalidade, né? Que é fazer a aparência de saber, né? Quando você finge saber uma coisa e na verdade você não sabe. E isso é uma falha da personalidade, segundo Sestilanges, né? Isso acontece muito, né, nos meios acadêmicos, né? Onde você pergunta ao professor sobre um determinado tema e o professor finge saber que conhece aquele tema, né, explica talvez de uma forma incoerente ou de uma forma insuficiente, que ele não pesquisou e não sabe sobre o tema, mas ele faz questão de dizer que sabe aquele determinado tema, quando na verdade não sabe, né? Isso é algo bem comum no meio acadêmico, né? E para o Sestilanges isso deve ser evitado, é uma falha da personalidade. É interessante ser sincero e sempre dizer que não se sabe e que vai buscar saber melhor aquilo, né? E além disso, outra falha da personalidade é a buscar uma falha, uma falta, né, basicamente, né, de originalidade, né? Basicamente, o que ele quer dizer com isso? A verdade, ela é impessoal, né? Ou seja, essencialmente ela não é algo subjetivo, ou seja, não é algo que é individual de cada pessoa. Na verdade, ela é aplicada a todos. Então não tem como existir uma verdade de uma pessoa, e sim a verdade para todos, né?
E nisso ele coloca que você não tem que buscar uma originalidade, ou seja, ser único com uma determinada verdade para você mesmo. Você tem que buscar se submeter a uma verdade que seja universal. E ele coloca uma frase interessante, né? Submeter o verdadeiro à sua pessoa é de um orgulho insuportável e vira estupidez. Não tem como reduzir a verdade à sua própria vontade, né? Então, ele coloca, né, também outra frase interessante. Não olheis de onde vem a verdade. A verdade ela independe de quem fala e depende de quem escreve. A verdade ela vem e ela sempre é razoável para todos, não importa quem disse. Se uma pessoa determinada pode ser seu inimigo, ou uma pessoa pode ser alguém que você não considera e não gosta, mas ela pode dizer uma verdade. Isso é aplicável a todos. Então, não importa de onde é a fonte, a verdade ela é sempre falada, né, e disseminada aí para todos, né? Quanto mais um livro for escrito longe do leitor, mais forte ele será. Ou seja, para os Setilanges, ele coloca que você não pode sofrer pressões externas durante sua escrita. Né? Nessa frase aqui do padre Gretry, né? No livro Les Sous, ele coloca que você tem que escrever sua obra de forma independente de um público. Você não pode verificar sua obra direcionada para um público determinado. O intelectual não pode ceder às pressões externas ou sofrer ordens direcionadas, né? Porque isso irá comprometer sua própria pesquisa diante da verdade, né? Os escritos eles podem, portanto, ser voltados às sociedades, a sociedade como uma utilidade, mas não voltados como uma obediência, né? Eles não podem aí, ser ordens impostas por um grupo determinado ao intelectual. Então não se pode preocupar aí em agradar, né, e nem adaptar-se ao público. Então o intelectual não está sujeito ao público, e sim sujeito à busca pela verdade. O intelectual ele tem que ser independente e escrever aí com coragem, né? Exige uma certa coragem o intelectual que busca atingir a verdade e independe de quem irá criticar ou do que da sociedade que busca aí, verificar o que ele está escrevendo e tudo mais. Ele tem que sempre ter essa coragem de buscar a verdade e ignorar essas críticas que lhe dizem respeito, sempre buscando a verdade e atingir aí de forma independente o seu trabalho final, né? Aqui ele coloca aí ainda a terceira parte, ser constante, paciente e perseverante. 3 virtudes que o Setilanges coloca para o intelectual diante da sua obra, né? É preciso aí ter um trabalho com essas 3 virtudes. Primeiro, constância, que irá te manter pronta, né, para produzir. Paciência, que suporta as dificuldades, e perseverança, que evita o desgaste do querer. Então, consciência para manter pronta, te manter pronto para produzir, paciência para suportar as dificuldades e persistências para evitar o desgaste do querer. Então, essas três virtudes que são interessantes aí durante o trabalho. A primeira delas é a constância, né? O intelectual ele se concentra no trabalho e tenta cumprir pontualmente e de forma contínua a sua tarefa. Existe uma constância, sempre você irá fazer todos os dias aquela obra, aquele trabalho até atingir o seu fim, né? A distração pode muitas vezes ocorrer, como ela ocorre para várias pessoas, né? Muitas vezes você está escrevendo ou estudando e você percebe algo, logo você olha no computador, olha no celular, ou mesmo acaba escutando uma música, ou mesmo decide tomar água e acaba não voltando. Faz parte aí da distração do mundo intelectual, né? Cabe você ter aí a sua concentração e se direcionar bem e evitar essas distrações, evitar justamente esse excesso de distração. Em alguns momentos é interessante utilizar pausas, né, e fornecer aí para você mesmo um entretenimento, para que isso possa te direcionar melhor aí durante o momento que você estiver fazendo a obra. Mas você não deve tornar predominante aí essa distração, essa procrastinação, né? Então é sempre interessante manter uma sequência de tudo que você estiver fazendo, ou seja, ser reto, ser direcionado. É aconselhável algumas vezes, como eu disse, né, protelar. Quando, por exemplo, você não consegue mais dar continuidade a um raciocínio, ou mesmo para ocorrer certas transições que sejam inevitáveis, né? Por exemplo, você tem que
dormir, você tem que descansar de uma hora em uma hora, né? Enfim, recusar qualquer interrupção que seja injustificada. Tudo que for injustificado em termos de interrupção, você tem que interromper aí essa mania, né? Esse momento que você está fazendo de distração tem que ser justamente interrompido. Então, interrupção injustificada não é permitido, né? Mas diante de um cansaço determinado, você tem que fazer uma pausa, fazer aí uma oração, dependendo, para que te dê forças para manter o trabalho, esticar o corpo, se alongar, né? Ler algo que possa te distrair naquele momento e depois recitar algo em voz alta e depois voltar ao trabalho depois desse momento aí direcionado, né? Além disso, o Setilantes ele não recomenda o uso de excitantes, né? Por exemplo, tomar muito café, guaraná, que as pessoas utilizam para poder se manter acordado, para poder se manter com energia, porque isso acaba por prejudicar a sua saúde, acaba trazendo vícios físicos e mentais, acaba te atrapalhando, né? O café, em geral, ele pode produzir vício, né? Também, o próprio guaraná também, e conforme o tempo passar, você vai ter que tomar mais doses mais fortes para poder manter aí o mesmo efeito. Então, ele não recomenda utilizar esses chamados excitantes, né? Uma forma de estímulo bom, segundo os Setilantes, é fazer uma caminhada periódica, aquecer os pés, fazer algo que seja saudável aí para poder aí manter essa energia da constância, né? O melhor estímulo para os Setilantes é a própria coragem, ter uma coragem, ter uma determinação para justamente fazer algo que você está determinado. Para isso, ele coloca que você pode fazer muito bem uma oração pedindo essa coragem, ou mesmo retornar à meta, basicamente renovar a meta para atingir aí, até o final, né? No início do estudo, pode ocorrer um cansaço para quem está iniciando, né? Mas você tem que sempre manter-se aí constante, prosseguir sempre nesse estudo, mesmo que você estiver cansado logo no início. E aí, com o tempo, você irá acabar se acostumando. Segundo os Setilantes, é como se fosse uma excursão em viagem, né? No início você tem aquela fadiga, né? Suas pernas doem quando você faz suas primeiras caminhadas no dia seguinte, mas depois vai se acostumando. Da mesma forma como uma academia, né? Quando você faz academia, nos primeiros dias seus músculos se contraem, né? e passam a ficarem doloridos, né? Mas com o tempo o seu próprio corpo acostuma e você vai ter aí uma vida bem direcionada. Da mesma forma, com o estudo, né? E com a vida intelectual no seu trabalho. No início você pode cansar muito, mas com o tempo você vai se acostumando, né? E ele coloca, né? O espírito se amolda ao que lhe é pedido com frequência. Então, com frequência você vai pedir por coragem, por constância e por força para enfrentar esses obstáculos aí na vida intelectual. Deve-se procurar, portanto, a constância do estudo e do próprio trabalho intelectual. Outra virtude que o Setilantes coloca é a paciência. A paciência, muitas vezes, ela é necessária diante das suas próprias falhas, né? Ou de momentos em que você estiver com pouca calma diante do trabalho. Então, você não deve se dobrar diante de seus próprios erros, não desanimar com os seus erros e ter paciência consigo mesmo. Todos nós temos limites, todos nós temos aí, meios para atingir a verdade, desde que nos aplicamos e temos paciência com nós mesmos, dentro da nossa limitação. Então, resistir sempre à própria agitação interna, né, e também externa, diante de uma pressão ou diante da sua própria pressão interna, né? O homem que dá tempo ao tempo, segundo Setilantes, tem todo o tempo do mundo, que está sediado na eternidade. Então não se preocupar muito com o tempo que você está se dedicando ou programar, colocar prazos e acabar sofrendo pressão interna, porque isso vai acabar te atrapalhando na vida intelectual. Seja paciente com o seu próprio tempo até atingir algo que seja razoável, né? Revise várias vezes aquilo que você vai fazer e tenha paciência com o seu próprio trabalho. Ou seja, não perder tempo com suas próprias aflições, com ansiedade diante do trabalho, fazer sempre com a mais calma alma possível, né, com paciência e não observar muito tempo, né? Tem o caso até, por exemplo, do Thomas Edison, que ele coloca, né? O próprio Thomas Edison se dedicava tanto
não observava o tempo, que quando ele foi casar, ele foi chamado até para ir no casamento, porque ele havia se esquecido de olhar no relógio o horário que seria o casamento. Tão compenetrado aí no estudo e no trabalho dele. Então, nem sempre você vai estar aflito com o horário, com o tempo, ou com prazo, ou qualquer coisa do tipo. Tenha paciência com o seu trabalho e desenvolva ele na sua própria medida, né? Em seguida, outra virtude é a perseverança, né? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, conforme diz o Evangelho. A perseverança é manter a sua própria vontade, manter a sua própria direção naquele objetivo final. Enquanto na paciência está diante dos erros e daquilo que você enfrenta no caminho, a perseverança está sempre de olho no seu fim a ser atingido, né? Sempre se manter o fim. E tem uma parte interessante aqui na página 75 do livro, né? Que eu vou ler para vocês aqui na página 75, que é um parágrafo muito interessante aqui. Perseverar é querer. Aquele que não persevera não quer, ele está só projetando. Aquele que desiste nunca insistiu. Aquele que deixa de amar nunca amou. Se o destino é uno, o que não dizer de uma obra parcial? O intelectual genuíno é, por definição, perseverante. Ele assume a tarefa de aprender e de ensinar. Ele ama a verdade de corpo e alma. Ele é um consagrado. Ele não renuncia prematuramente. Então você não deve desistir do seu trabalho. Sempre se manter perseverante. Né? Isso é que vai ser basicamente algo interessante. Ser determinado, né, com o trabalho intelectual e terminá-lo. Né? Buscar sempre terminar o trabalho, não deixar ele pela metade. Empenhar-se em profundidade para atingir o seu objetivo. E nisso, Sertilanges parte para o quarto tópico aqui desse capítulo: fazer tudo bem feito e até o fim. Não terminar uma obra é destruí-la, segundo Sertilanges. E ainda coloca um trecho aqui do Provérbios, né? Provérbios 18, 9. Né? Quem relaxa em seu trabalho é irmão daquele que o destrói. Então, sempre buscar terminar o trabalho, porque de nada adianta todo o esforço em fazer algo, né? Escrever, por exemplo, um capítulo, escrever 2 capítulos, você não vai terminar aquela obra. É interessante que você sempre busque atingir a finalidade. Tome a decisão de ser fiel e dizer para si mesmo: irei fazer isso e fazer aquilo que você determinou. Né? Eu vou ler esse capítulo até o final hoje. Determine-se e vá e faça isso. Né? Da mesma forma, vou escrever um trabalho. Determine que você vai escrever esse trabalho. Você vai escrever um capítulo determinado e irá terminá-lo naquele momento. Né? Não deixar para metade aquilo que você vai fazer. Sempre busque fazer as coisas completas, né, em cada ato que você for fazer. Então tome a decisão de ser fiel à sua própria direção. Né? Ter uma vocação é ter uma obrigação do perfeito. Né? Então, segundo Sertilanges, além de você fazer aquilo que você se programou a fazer, também fazer algo que seja perfeito. Buscar sempre fazer algo o melhor possível. Né? Buscar se direcionar a isso. Porque a verdade está relacionada à própria perfeição. Então, na medida que você tem critérios, quanto mais critério, melhor será aí para você atingir essa própria verdade aí, né? Então, se for fazer um trabalho, busque fazer perfeito, né? E ele dá uma dica, né? Fazer o trabalho e esquecer esse trabalho um tempo e depois voltar a ele para corrigir e o tornar melhor, né? Então, sempre que você escreve um capítulo, deixe esse capítulo de um lado, depois que você terminou ele, e volte e releia, né? Daqui uns dias, depois que você terminou o capítulo, você vai perceber que você poderá verificar seus próprios erros e corrigir, e revisar e melhorar aquele capítulo. Isso é interessante, né? Então, não deixar sempre de revisar e corrigir seu próprio texto, né? Além disso, não esgote esforço em cada... busque esforçar-se, né, para não esgotar o seu próprio esforço e também buscar aí sempre realizar tudo em um ato determinado. Ou seja, não postergar quando você estiver fazendo algo, né? Ou seja, não se atrasar. Se você está determinado a fazer um capítulo naquele dia, faça esse capítulo. Não deixe pela metade. Faça sempre o ato em que você se determinou, né? Dar aí o máximo de si para realizar isso na hora da criação, né? E não esgotando aí todos os seus esforços
para o restante do trabalho intelectual, mas sempre fazendo aquilo que você se determinou naquele ato. Então, fazer tudo bem feito e sempre terminar esse ato, né? Isso é um esforço que você vai ter que fazer como intelectual, um esforço de vontade para realizar algo, né? Em diante, ele coloca aí o quinto tópico: não tentar nada acima de seus limites. Mesmo você colocando aí e dizendo que você vai fazer algo, se determinar a isso, você não deve colocar algo que seja além do seu próprio limite. Coloque algo que seja possível, né? Se você não dá conta de escrever 50 páginas no dia, escreva 5 páginas, que será o possível para você realizar. Então determine-se em algo possível, em algo que seja realizável, que você tem tempo, que você tem os recursos, que você tem o intelecto, né, o pensamento, os resumos, o próprio estudo direcionado para isso. E a própria frase, né, do Santo Tomás de Aquino já diz, né, não procures acima de ti, né, nos 16 preceitos. Não procurar algo acima de você. Se você quer fazer um estudo mais aprofundado sobre um determinado tema, procure sempre iniciar pelo mais simples até atingir o grau mais elevado, né? Então, não conhecer seus próprios limites basicamente irá te impedir de ter uma vida intelectual interessante. Tente conhecer os seus próprios limites e empreender de acordo com suas próprias forças, né? Assumir basicamente os seus próprios limites e dizer somente aquilo que você sabe, escrever aquilo que você sabe dentro do seu próprio limite, fazer aquilo que você está direcionado. Então, isso é interessante, né? Tem outra parte aqui que é interessante na página 180, que vale a pena também ser lido aqui para vocês, né? Procurem discernir em todas as ocasiões a energia que lhes convém investir, a disciplina que são capazes de manter, o sacrifício que consentem em fazer, a matéria que prestam a abordar, a tese que conseguem desenvolver, o livro que podem aproveitar, o público ao qual querem ser úteis. Cogitem sobre tudo isso com humildade e confiança. Caso necessário, busquem aconselhamento, não se esquecendo de que nos conselheiros leviandade e indiferença é o que há de sobra. Decidam-se da melhor maneira possível. Depois disso, entreguem-se ao trabalho de todo o coração. Então, basicamente, procure aí ser uma pessoa humilde na forma de pensar, no seu estudo. Determine-se para algo que você vai conhecer dentro dos seus limites. Faça tudo de forma bem feita e programe-se para terminar. E tenha aí perseverança, mantenha a sua força de vontade para realizar esses trabalhos intelectuais. Então esse é o capítulo 8, espero que você tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal, curta, compartilha. Muito obrigado pela atenção.